Então, olá a todos, boa tarde, mais uma vez, nesta tarde de terça-feira. Nós agora temos as nossas terças-feiras, já não são noite, a gente já não sabe se é boa noite, se é boa tarde. Olha, é o que é. Cá estamos nós às 20 horas, como sempre, às terças-feiras, para refletirmos e para conversarmos sobre os assuntos à luz da doutrina espírita. E hoje vamos falar, o nosso tema de hoje chama-se o mal da inveja. E como tal, nós vamos falar do invejoso, da inveja e dos seus males. E eu vou começar com uma frase do apóstolo Tiago, que diz o seguinte, eu vou citar: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura não vem disto, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, logo matais. Invejais e não podeis alcançar, logo combateis e fazeis guerras. Nada tendes, porque não pedis. E aqui nós podíamos já adverter aquilo que Jesus nos disse, que é o pedir e obtereis. Então, pegando nesta primeira fase, a inveja é um sentimento que leva o invejoso à ideia de que o bem alheio, para ele, é considerado um mal. E a inveja provém de olharmos o bem do outro e ver que nós não possuímos esse bem. Deste modo, o invejoso vai, ao longo dos tempos, vai formando um sentimento de inferioridade, de incapacidade, que o vai levar a sentir-se menor perante o sucesso alheio. Quem se deixa contaminar pela inveja vai-se tornando, ao longo dos tempos, vai-se tornando amargo, inconformado, revoltado com o que não tem, sente-se frustrado e passa a travar uma competição paranoica com o outro, ao ponto de chegar a odiar até desejar o mal àquele de quem tem inveja, portanto, ao invejado. Só por aqui nós já podíamos ver que é uma situação difícil. Mas vamos lá um bocadinho mais à frente. O invejoso não se convence das suas próprias mazelas, porque ele não tem essa noção. E a sua satisfação é ver o outro triste, arrasado e amargurado nas suas derrotas, nas suas aflições. E infelizmente este estado de consciência leva-o à depressão, ao desânimo, a perder o sentido da vida, porque ele passa a ver só pelo ângulo daquilo que não tem. É a tal questão de criar aquela questão paranoica que só vê para ali, está focado só daquilo. Ou seja, o invejoso, simplificando, é uma pessoa eternamente descontente com tudo e com todos. A inveja não está necessariamente associada a um objeto. Não. Ela assume características bem diferentes, como a comparação desfavorável do status de alguém, de uma pessoa em relação à outra, o desejo por atributos, por posses, por status e as habilidades da outra pessoa. E a pessoa sofre muito com isso. Quem sofre deste mal, que é um grande mal, passa a vida desconfiado. Porque nós podemos comparar este estado como uma espécie de droga, uma droga estimulante que penetra na nossa consciência, porque ao imitarmos o desenvolvimento ou a capacidade do outro, porque achamos positivos,
vamos cair na essência da mesma. Ou seja, da mesma que é a comparação. E de cada vez que nos comparamos, vamos afastando cada vez mais da realidade. E aniquilamos a nossa própria realidade. E deste modo destruímos tudo aquilo que tínhamos formado a nosso respeito. Nós passamos a ver só o outro lado. Nós quase que deixamos de existir, digamos assim. Assim como uma árvore que tem raízes e frutos, a raiz da inveja é a vanglória. E os seus frutos são a maldicência. A maldicência consiste em falar mal dos outros, difamar a vida alheia e a insatisfação constante. Porque quem é invejoso acha sempre que a felicidade está na casa do vizinho. O vizinho é que é feliz. Aquele é que está bem, eu não tenho nada. É um bocadinho assim. E é deste modo que ele ou ela, somos nós, se sente incapaz de se sentir satisfeito com aquilo que tem. Porque está sempre a ver só o outro lado. O outro lado aqui é bom, o meu não presta. E por aí adiante. São Tomás de Aquino diz-nos que a inveja tem a sua raiz no orgulho e que a vanglória é o desejo de se destacar em função do brilho e não do bem que a pessoa tem em si mesma. E que o sucesso passa a ser a meta da vida do invejoso até fazer qualquer coisa que seja para o alcançar. Para alcançar aquela meta. Não é que o sucesso seja mau, de maneira nenhuma. As pessoas são feitas para terem sucesso, para termos sucesso. Ele é bom, mas nós não podemos é viver em função desse sucesso, preocupados com o sucesso. Ou seja, a nossa felicidade não está em função do sucesso ou dos bens que nós temos, mas sim em função da nossa comunhão com o bem, com o bem-estar social, com tudo o que nos rodeia. Diria-se numa linguagem geral, de dizer estar também em comunhão com Deus, termos a noção realmente do que é importante. E já Santo Agostinho, isto foi muito interessante fazer este trabalho, porque vêem-se vários pensamentos sobre a questão. Já Santo Agostinho dizia que a inveja, vejam o termo que ele usava, a inveja é o pecado diabólico por excelência. Claro que nós sabemos que não existe pecados, mas era a linguagem daquela época e era o que eles deveriam. E ele diz mais, diz que é o caruncho da alma que tudo rói e reduz a pó. A amiga daquele que não suporta a felicidade dos outros, que não se conforma em ver melhor do que ele mesmo. Torce pelo mal do outro e quando este fracassa, diz no seu interior, bem feito. Ainda em relação à gravidade da inveja, Santo Agostinho, diz ainda que é um terrível mal da alma, um vírus da mente e um fulminante corrosivo do coração. Invejar os dons que o irmão possui até ao ponto de se sentir desafortunado por não ter o que o outro tem, atormentar-se e pode vir a cometer um crime. Ou seja, concluímos daqui que o invejoso, e já vamos ver mais à frente, que o invejoso é capaz de fazer seja o que for para atingir os seus objetivos. O pior é que quando não consegue, não é? Tem outras situações. Invejar não é apenas desejarmos para nós aquilo que o outro tem. A isso chama-se cobiça e não inveja. Além de cobiçar, quem inveja pretende sobretudo que o outro não tenha ou não seja aquilo que é. E a maior tragédia do invejoso é interiorizar que a sua felicidade não depende dele próprio, mas sim da infelicidade dos outros. Então ele passa a ver só o que os outros têm
e ele não descobre em si que tem oportunidades também de ser feliz e de concretizar os seus objetivos. Se nós recuarmos no tempo, até à época de Jesus, a história é bem rica destes relatos e nós lá encontramos várias situações que ocorreram na humanidade devido à inveja. Temos, por exemplo, quem é que não se lembra? Temos a história dos irmãos Caim e Abel, onde Caim matou o seu irmão Abel por inveja. Também por causa da inveja, os filhos de Jacó venderam o irmão mais novo, que era o José, e venderam-no para os mercadores do Egito. E, inclusivamente, a morte física de Jesus aconteceu também por causa da inveja. Diz o evangelista Mateus, e ele deixou bem claro, que quando Pilatos se dirigiu ao povo reunido e perguntou: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, que se chama Cristo? Ele sabia que tinham entregue Jesus por inveja. Por isso ele faz isto. E durante toda a humanidade nós temos exemplos destes. O apóstolo Paulo, na sua carta a Tito, dizia assim: porque também nós outrora éramos insensatos, rebeldes, vivendo na malícia e na inveja. Ou seja, assim como todas as nossas imperfeições, a inveja vive connosco a todos os tempos, não é? Em todos estes casos nós vemos aqui como que uma embriaguez da inveja que consiste exatamente na incapacidade de nós percebermos que este sentimento nos leva a uma vida infeliz, solitária e amarga, porque por mais que tenhamos, nunca teremos tudo. Ou seja, haverá sempre algo a invejar, haverá sempre mais. É aquelas pessoas que a gente diz é o eternamente descontente, não é? Vários estudiosos espalhados pelo mundo têm vindo a analisar sobre o comportamento humano, nas suas mais diversas formas. E nós vamos ver aqui três casos, três deles que também, o que é que eles revelaram sobre a inveja? Claro que haveria muito mais, mas não é. Dizem os entendidos na matéria que o melhor filósofo do mundo, classificam mesmo assim, que analisou sobre a inveja foi o filósofo Nietzsche. Diz ele que o fraco, escravo ou doente, antes destes indivíduos serem só ressentidos, são invejosos, corroídos, com um tacão no peito que sangra dia após noite. Ou seja, é uma expressão no sentido figurado, mas muito forte, não é? Ele disse também que o invejoso não aparece, o invejoso esconde-se, ele é sorrateiro, e a capa que o resguarda é o nome dele, uma vez que ninguém sabe quem é que ele é. É assim. E acrescenta ainda Nietzsche que o invejoso age rotineiramente, que é um fraco que age rotineiramente. É como um inseto que muda de cor para se parecer com a paisagem e que a covardia e a inveja são irmãs. Teríamos aqui o camaleão, por exemplo, que muda de cor conforme a necessidade. Segundo Alfred Adler, psicólogo, a mais grave contradição é que a pessoa que sente mais inveja é exatamente aquele tipo de personalidade que mais poderia desfrutar do seu prazer e do seu sucesso pessoal. Ou seja, a pessoa tem condições, mas acha-se que não tem, vive atormentado com aquilo que o outro possui. Esse é um dos estudos engraçados. Contrariamente a esta situação, ele desloca a sua fonte de satisfação e do seu crescimento para o inferno de ter que observar e medir o que o outro teve primeiro do que ele.
porque teve primeiro do que eu. É por aí. Já Freud também nos diz que a inveja é uma espada dilacerante que corta a nossa alma quando nos lembramos dos grandes desejos que não realizamos, mas que o nosso vizinho talvez até os tenha obtido. Reparem que ele não tem a certeza se o vizinho obteve, mas ele sofre porque se calhar o vizinho também poderá ter tido, terá conseguido. Ele diz-me também que nós temos um vício quase que perpétuo de achar que o fracasso está reservado só para a nossa pessoa, só para nós. E a gente já ouviu isto muitas vezes, isto só me acontece a mim. Porquê a mim? Porquê eu? Ele também diz isso. E isto agrava-se pela hipocrisia social e pelo facto de, a cada dia, serem mais treinadas, digamos assim, a arte da dissimulação ou do disfarce da nossa real condição. Nós temos muita dificuldade de assumirmos aquilo que somos, de assumirmos aquilo que temos, de dizer que não temos, mas que um dia vamos ter e que somos capazes de fazer isso. Então, apegos, medos e principalmente a insegurança pessoal, aliados ao egoísmo, são de facto os grandes desenvolvedores, digamos assim, da inveja. E numa sociedade como a atual, que cada vez mais materialista e mais competitiva, voltada sempre para fora, para a aparência e para a satisfação, para o inglês ver, como a gente diria em linguagem comum, para inglês ver, cria-se a ideia de que a posse e a fama é o ideal para todos nós. Quando muitas vezes pessoas que têm muito menos são muito mais felizes do que muitos que têm muitas coisas, não é? Mas a verdade é que a felicidade depende das qualidades próprias de cada um de nós e não do estado material do meio em que nós nos encontramos, como nos diz o Espírito Emmanuel. Ele frisa bem esta frase. Depende de nós. O meio em que nos encontramos, pois é o que é. Um senhor de nome, eu vou dizer este nome, espero que o saiba dizer bem, um senhor de nome Hidehiko Takasaki, é um neurocientista do Instituto Nacional de Ciência de Tóquio, fez um estudo que foi publicado recentemente na revista, uma revista de nome científica americana que se chama A Science. Foi a primeira vez, portanto, que foi feito um estudo desta natureza e os investigadores, portanto o Sr. Takasaki e os outros que fizeram parte desta coisa, deram-lhe o nome de Quando a sua conquista é a minha dor e a sua dor é a minha conquista. E o objetivo desta pesquisa foi encontrar ligações, correlações neurais da inveja e do Schadenfreude. Eu já vos vou dizer o que é esta palavra. Schadenfreude é uma palavra, para mim parece-me que vem de Freud, não é? Pelo nome. É uma palavra alemã que dá o nome ao sentimento de prazer que o invejoso sente ao presenciar o infortúnio do invejado. É este o significado desta palavra. Então, esta pesquisa foi feita por meio de ressonância magnética, realizada com 19 voluntários, 10 homens e 9 mulheres, na faixa etária dos 20 anos. Durou 1 ano e meio e todas as pessoas estavam em boas condições de saúde. Os voluntários estavam ligados a monitores e durante a pesquisa, o Sr. Takasaki induzia-os a imaginarem um cenário que envolvia outros 3 personagens do mesmo sexo, da mesma faixa etária e da mesma profissão que eles, onde 2 deles seriam hipoteticamente mais capazes e inteligentes do que eles. Porque era aí que estava a comparação. Era aí que ele queria chegar.
E com este método foi de facto possível identificar a região do cérebro que controla o sentimento da inveja. E ao mesmo tempo observarem que quando os voluntários sentiam a inveja, a parte do córtex anterior do cérebro era ativada. Como podemos ver esta imagem, ali na imagem, onde é que a dor se aloja. Se virem bem, está nítida, está assim. Se virem bem, portanto, ele mostra, ali no número 1, a zona que é afetada é aquela que tem aquele pontinho preto em cima. É ali que se aloja, portanto, o desenvolvimento da dor e de tudo em relação ao sentimento. Então, e o Sr. Takasaki confirmou que pessoas muito invejosas tendem a ter uma grande atividade naquela região do cérebro, que é responsável pela dor física e também é associada à dor mental. Não é por acaso que às vezes a gente passa certas coisas que nos dão dor de cabeça. Imagino que seja por este tipo de coisas que às vezes nem sequer nós achamos que é, não é? E ele diz também que a inveja pode levar, à semelhança do que disse Santo Agostinho lá atrás, a inveja pode levar uma pessoa a praticar um ato destrutivo e até criminoso para conseguir o que deseja. Ou seja, tal é a euforia das pessoas. Aqui nós podemos ver que Santo Agostinho já tinha dito aquilo lá atrás, mas por outras palavras, mas que se veio a confirmar com uma pesquisa da atualidade. Então nós podemos concluir que a inveja é sem dúvida uma emoção dolorosa. Quem vive assim atrai para si sofrimento e o primeiro passo para sair desta situação, que é isso que é importante, que é nós termos a noção, tomarmos conhecimento para podermos sair da situação, é vencermos, trabalharmos em nós próprios, vencermos o negativismo que temos em nós, a preguiça mental e procurar ser merecedor daquilo que deseja e quer, modificando-se moralmente. Porque isso é de extrema importância. Entretanto, também é importante distinguirmos que a inveja, o que é que a inveja dá de motivação para outras pessoas? Nada. Porque a gente não consegue. Então, como já vimos, a inveja tem o poder de nos aniquilar gradativamente, mas não devemos confundir a inveja com a instigação de alguém que possa produzir em nós um incentivo. Eu vou dizer isto por outras palavras. Vamos ver que nem tudo é inveja. Quando nós tomamos uma atitude diferente quando dizemos uma coisa. E eu vou-vos dar um exemplo. Quando uma pessoa tem inveja de outra, e quando surge o despeito na nossa vida sobre alguém, sobre uma pessoa, seja o que for, nós nunca mais conseguimos ter sossego. É ou não é? Quando nós temos despeito de alguém, a gente nunca mais tem sossego. Passamos a vida a pensar naquilo. Porque tudo quanto a outra consegue, resseca-nos a boca. Nós ficamos assim, um bocadinho mal. É como se tivéssemos um gosto a fel, que não conseguíssemos engolir bem. Às vezes já ouvi pessoas dizer assim, esta eu não consigo engolir. Vocês nunca ouviram este termo? Esta eu não consigo engolir. É difícil. E nessa altura, nós, se vemos alguém comprar um carro, mudar de casa, fazer uma viagem, ficamos invejosos. E desejamos tudo de mal para que essa pessoa, imaginamos as piores coisas. Então começamos a pensar, como é que ela comprou casa, como é que ela adquiriu aquele carro, como é que fez e por aí adiante, não é? Mas quando são pessoas que nós admiramos, que nós gostamos, que são de uma coisa, nós dizemos, que bom, fulano passou, fulano ou fulana passou no exame. Eu também vou fazer o meu.
já é uma coisa diferente, já lá vamos. Que bom que fulano ou fulana comprou aquele carro. Eu vou trabalhar para conseguir ter o meu. Aqui já não é inveja, é sim o nosso apreço e o nosso contentamento porque a outra pessoa conquistou aquilo que trabalhou para ter. Então eu estou feliz com aquilo que ela conseguiu. Só que eu também quero conseguir, mas baseado naquele êxito dela, mas através do meu trabalho. E isso já não é, porque a pessoa está a dar apreço. Ou seja, ela está a servir essa pessoa que nos dá esse impulso, esse empurrãozinho, essa pessoa está a servir como um apoio para aquilo que também a pessoa quer realizar. E nós, estou a falar neste exemplo de coisas materiais, mas nós vemos isto no dia a dia. Quantas pessoas, quantos jovens não querem estudar e veem o colega que fez o 12º ano e que fez não sei o quê e diz assim, epá, que bom, ele fez o 12º ano, eu agora também vou fazer o mesmo. Eu aqui há dias falei com uma pessoa que tem 50 anos, um amigo, deixou de estudar e outro dia diz-me assim, eu estou a acabar o 9º ano. Fulano fez e eu também vou fazer porque eu não sou inferior. Isto não é inveja, isto é contentamento, é uma motivação para nós também fazermos alguma coisa por nós. Resumindo, não faz sentido nenhum nós andarmos constantemente a fazer comparações com aquilo que os outros são, com aquilo que os outros têm, quando desconhecemos o melhor que nós podemos ser. Examinemos-nos a nós próprios. Se calhar nós podemos fazer aquilo que a pessoa faz e muito mais. É só examinar. E para erradicarmos esta semente da nossa inveja, é necessário realmente uma coisa também muito importante, que é cultivarmos o hábito de gostarmos de nós. Amarmos quem somos. Isso é importante. Gostar de nós. Dizem os amigos espirituais que os defeitos morais são como chagas abertas que toda a falha moral vem revestida de uma profunda ignorância. E que devemos fazer uma investigação sobre nós mesmos, procurarmos as coisas que precisam de ser corrigidas, uma vez que nós não somos perfeitos. Nós estamos a caminho de nos tornarmos um dia perfeitos. Nós devemos aceitar que erramos, que tropeçamos, mas o importante é caminharmos sempre para uma condição melhor de espíritos que somos, onde as experiências que nós vivemos no dia a dia vão nos tornando melhores e mais distantes destes, diria, não sei, defeitos ou lacunas, mais distante destas nossas imperfeições. Isso é que é importante, assumir tudo. Então, cuidemos do nosso coração, isso é importante, porque é de lá que sai o que é bom ou mau, o que constrói e o que destrói. Esta frase do Papa Francisco, mas tem muito a ver com o nosso pensamento, com o que é. Diz o Espírito Emmanuel que cada pessoa é aquilo que crê, fala do que gosta, retém o que procura, ensina o que aprende, tem o que dá e vale o que faz. Esta frase resume-nos tudo. Tudo isto nós podemos pesar na nossa balança do nosso dia a dia. Temos esta frasezinha, porque realmente nós falamos muita vez na lei de causa e efeito. Nós, o que é que vamos fazer? Vamos receber agora ou mais tarde, na medida daquilo que nós fizermos. Teremos, não é olho por olho, dente por dente, mas sim o reajuste das nossas imperfeições, das nossas coisas. Então, é importante fazermos este ponto da situação. E, perante tudo isto, o iluminado Buda diz o seguinte, e vou citar:
se julgarmos os outros, isso cria em nós emoções negativas como a cólera, o ódio, a inveja. E isso entrava a nossa saúde física e a nossa saúde psíquica. A agitação mental causada pelos nossos julgamentos pode mesmo nos fazer perder o sono e nos fazer viver sempre sob tensão. É um viver sem descanso, não é? Respeitar os outros como eles estão é o que existe de mais salutar para o nosso corpo e para o nosso espírito. E ele acrescenta: considere todos os seres vivos mais preciosos que as mais preciosas pérolas. Possa eu por todo o tempo cuidar deles e isso me levará ao objetivo. E é isso. Eu diria que, acrescentaria que a cada um conforme as suas obras. Então, nós temos um caminho a percorrer. Um caminho que tem os seus altos, tem os seus baixos, mas nós fazemos parte de tudo isso. E isso é que é importante, nós termos o conhecimento e sabermos que não somos perfeitos, admitir aquilo que temos, aquilo que não temos, aquilo que poderemos vir a ser, aquilo que poderemos vir a ter. E apreciar aquilo que os outros têm. É muito importante isso. Nós vemos isso no dia a dia. As pessoas, por exemplo, têm dificuldade de ver uma mulher bonita, olhar para a outra que está bonita e dizer: estás bonita. As pessoas têm dificuldade de dizer isso. Quem diz que de uma senhora para uma senhora, diz-se de um homem para um homem. Porque criou-se coisa que não se dá elogios. Não, se a pessoa vê que o outro está bem, que coisa, vamos dizer, porque isso também anima. Não é para exaltar o ego nem o orgulho, mas é apreciar o bem e o bom que os outros têm em si, assim como as suas qualidades e tudo aquilo que acontece.